Olá pessoal, chegamos! Temática fabulosa, geopolítica do petróleo. O que acontece? Historicamente o petróleo sempre foi utilizado como um instrumento geopolítico de poder, principalmente no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, sobre esse tema, como que nós poderíamos ter uma situação de questão? Trouxemos aqui para você uma questão para elucidar dúvidas sobre o tema. Olha só, o que ele fala para nós? Sobre o petróleo no mundo, assinale o que for correto. Item 1. O petróleo é um hidrocarboneto de origem fóssil encontrado em bacias sedimentares. Beleza, aí tá perfeito. Item 2. O petróleo dá origem a uma gama de produtos, desde combustíveis líquidos, como a gasolina, e combustíveis gasosos, até produtos sólidos, como diversos tipos de plásticos. Também está correto. Item 4. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentou significativamente o valor do barril do petróleo na década de 70, gerando o chamado choque do petróleo, que impactou o preço do produto a nível mundial. Perfeito! Foi a segunda maior crise que tivemos do capitalismo no século XX, conhecida como o primeiro choque do petróleo. Item 8. O Oriente Médio concentra a maior região produtora de petróleo do mundo. Somente países árabes estão entre os 10 maiores exportadores de petróleo do planeta. Opa, ó o erro aqui, ó. Somente. Lembre daquela dica. Palavras restritivas tornam o item incorreto. Muito cuidado com elas. Hoje, a Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo e não é um país árabe. Veja, Estados Unidos é o terceiro maior e não é um país árabe, então sai fora. Item 16. No contexto geopolítico da década de 90, o Iraque invadiu o Kuwait e uma das motivações foi que este país estava vendendo petróleo em maior quantidade, forçando a queda dos preços do produto no mercado global, afetando a economia e a exportação, a economia de exportação dos iraquianos. Perfeito isso aqui. O que ele está falando para a gente? Olha a referência, ó. Guerra do Golfo 1990/91. Invasão do Kuwait por tropas iraquianas, sob a liderança de Saddam Hussein. Ficou conhecida como a Guerra do Golfo. Portanto, aí, pessoal, nós temos o quê? Somente o item 8 incorreto, portanto, a somatória dá 23. Veja você o que ele está falando para nós. Ele está falando da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que na atualidade ela tem o quê? Cerca de 12 países, sendo Equador e Venezuela da América Latina, temos ainda Líbia, Angola, Nigéria e Argélia do continente africano, 4, e mais 6 países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Emirados Árabes e Catar. Os 4 primeiros, Arábia Saudita, Emirados Árabes, são países que aparecem muito na mídia em razão da sua capacidade de produção de petróleo. Recentemente, vocês estão acompanhando o caso da Arábia Saudita, que teve uma de suas refinarias atacadas e cerca de 5% da produção de petróleo foi reduzida. O que eu tenho aí? Uma situação de aumento abrupto do preço do barril. Gera ainda choques do petróleo? Sim, mas não com o mesmo impacto daquele de 1973. Por 3 motivos principais. Número 1, a maior diversificação da matriz energética, o que faz com que a gente tenha uma redução dessa dependência. Número 2, muitos países aumentaram a sua capacidade de produção e passaram a criar estoques de reserva. E número 3, pós primeiro choque do petróleo, grande parte dos países passaram a investir mais em formas alternativas e na própria capacidade de aumentar a sua produção. Haja visto o caso do próprio Brasil. Mas ainda é um tema relevante, é um tema importante e sempre presente nos nossos vestibulares. Você percebeu um outro detalhe? Que por vezes ele associou a situações de conflito. Você viu que ele citou a Guerra do Golfo e a Guerra de Yom Kippur? Então, meu querido, te convido, você, vá lá, se inscreva, veja essas videoaulas. Por que você está perdendo tempo? Você nunca viu falar de Guerra de Yom Kippur? Guerra do Golfo? Opa! Não dorme no ponto. Se inscreva, veja as nossas aulas. Nosso intuito é ajudar. Um abraço.